Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos avançar. Eu tenho dito que aquilo que eu tenho recebido do Senhor nesses dias tem sido muito bom, tem marcado a minha vida, mas seria muito pobre da minha parte guardar isso para mim. Amém? Eu vou levar embora. Eu vou levar isso para mim. Porque você só recebe o que você considera. O que você não considera não chega na sua vida. Então, já que estamos prontos, eu queria falar para você um pouquinho sobre essa questão da virada de chave para uma vida abundante. Nós colocamos o tema, né, as quartas faith, nós falamos de fé, virando a chave da abundância. Nós temos que explicar para você como fazer isso. Veja, a Bíblia diz que nós já somos, não seremos abençoados com toda a sorte de bênção. Então, se eu já sou, eu preciso aprender a desfrutar. E para aprender a desfrutar, a primeira característica de alguém que vai desfrutar da abundância, prosperidade, não de riqueza, abundância, prosperidade, é humildade para reconhecer que tudo que você recebe vem de Deus. O teu trabalho é o chamariz, é o imã para atrair. O teu trabalho não é o teu sustento. O teu trabalho é o meio que Deus te abençoa. Porque se você se concentra e põe paixão além do normal sobre o teu trabalho, o dia que ele não for bem, você não fica tão radiante com as coisas de Deus. E estes são aqueles que não têm a prosperidade por dentro, a abundância por dentro. E o que eu quero ministrar a você hoje está completamente ligado a não só a mudança da mentalidade, mas ter aquilo que você está recebendo na tua mente enraigado, bem fixo no teu coração, para que você não se abale. Com exemplos e testemunhos bíblicos, nós podemos mostrar para você que existem pessoas que recebem a palavra somente na mente. Isso é perigoso demais. Eu vou caminhar até o meio dessa igreja para você ver que eu posso estar aqui no meio de vocês, mais ou menos o mesmo tanto de pessoas que temos do lado esquerdo, nós temos do lado direito. Eu estou no meio de vocês, mas posso não ser vocês. Eu só estou no meio. A Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de cada crente nascido de novo. Então, quando você nasce de novo, o Espírito Santo está dentro de você. Você tem o Espírito Santo em você. Mesmo que você não fale em outras línguas ainda, e não desfrutou desse presente, e dessa habilidade, desse dom maravilhoso, na verdade, não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo não dá um novo nascimento para alguém e sai de dentro de você. Ele não envia um novo nascimento sem ele entrar, porque o único que pode gerar vida é o Espírito. Então, quando o Espírito Santo ele entra, a vida entra e ele fica. Ele não é um visitante. Vem me visitar, Senhor, eis-me aqui. Ele não vai te visitar. Quando você aceitou Jesus, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo passou, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo passou a morar dentro de você. Não tem essa de que eu preciso me purificar, me santificar para que o Espírito Santo venha morar em mim. Não, quando você nasceu de novo, isso já é uma obra sobrenatural, divina. E não há nenhum outro ser na terra que possa dar o novo nascimento a alguém a não ser Deus, o Espírito da vida, o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo entra dentro de alguém, ele não sai, ele não saiu de você, ele está aí dentro. Você tem a vida de Deus. Aí você diz assim: mas pastor, eu tenho o Espírito Santo em mim, mas eu não falo em outras línguas. Como pode ser isso? A Scofeg vai abrir as matrículas daqui umas 2 semanas para o ano de 2021, e seria muito bom você fazer, porque lá nós temos 14, 12, 10, 8 horas para cada tema de matéria, para ensinar você acerca de
detalhes e contextos bíblicos que às vezes não conseguimos dar dentro de um culto de 45, 50 minutos de ministração. Então estude a palavra. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que todo homem seja salvo e atinja pleno conhecimento. Nós temos hoje 71 alunos aqui na Scofeg, alguns online de fora do estado, e uma média de 60 aproximado aqui dentro da sala de aula, pessoas que têm sede e fome de Deus, que não tem mais estas dúvidas. Então aqui você vai tirar muitas dúvidas, mas só para finalizar essa questão de que eu posso estar no meio de vocês, mas não está dentro, diferente do Espírito Santo, que quando você aceitou Jesus, veio para dentro de vocês e trouxe vida para vocês, trouxe o Pai, o Filho para dentro de vocês. A crença, ela pode estar no meio de vocês, mas não dentro. Ela pode passar, por exemplo, pela sua mente, pelos seus olhos, pela sua igreja, pelo seu culto. Mas a crença naquilo que é correto precisa possuir você, ela precisa fazer parte de você. Está comigo? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre prosperidade interior, e eu queria também te mostrar que alguém sem a prosperidade interior, ele pode adoecer. E eu dou os próprios exemplos da própria ciência e psicologia, quando os mesmos, eles dizem que o que acontece no cérebro de um ser humano, e é a matéria que eu estava dando agora há pouco sobre saúde e gestão emocional, agora entramos em liderança eficaz e continuo falando sobre gestão das emoções, mas o cérebro, quando alguém é acometido por um ato indelicado, por exemplo, quem aqui, eu sou da capital, São Paulo, eu já passei muito por isso, muito mesmo. Quem aqui já foi assaltado alguma vez? Levanta a mão, por favor. Quem já foi assaltado à mão armada aqui? Bastante gente. Para a gente, Jefferson, é inevitável, né? Quem? Paulista, que não tomou uma revolvada nas orelhas, não passou por lá. Então, entraram dentro da minha casa, renderam eu e minha família inteira, meus irmãos, trancaram eu e meus pais dentro de um quarto, ameaçaram abusar sexualmente da minha mãe, da minha irmã, viva ainda na época. Eu perdi uma irmã com 21 anos. E nós vimos os bandidos limparem nossa casa, nossos bens, nossas coisas, e ainda eles procuravam arma. Dizia: o senhor tem arma, o senhor deve ser policial. Dizia para o meu pai, um cara ali que estava muito tranquilo naquela hora. E meu pai disse: leva o que você quiser, mas não toque em ninguém, porque se tocar você vai ter que matar todo mundo, porque nós não vamos permitir isso. Então, leva o que vocês quiserem. E eles renderam a gente. Esse foi um dos episódios. Quantas vezes eu vindo com meu pai de um clube que nós éramos sócios, bandidos encostavam o carro e mandavam descer do carro para nos render. Graças a Deus que meu pai tinha 2 armas. Meu pai serviu o exército e ficou no exército um bom tempo, era treinado com arma, tinha porte de arma. Como era bom a época que a sociedade estava armada. Como era bom, porque o bandido não chegava como chega hoje. Mas enfim, por passar por aqueles sustos, se desenvolve dentro do nosso cérebro uma coisa não muito boa e não muito agradável, que não pode permanecer por muito tempo, porque quando os sintomas do medo, eles duram mais do que eles precisavam durar, eles tinham que durar pelo episódio, pelo trauma vivido. Quando os sintomas do medo ficam embutidos além do normal, ele provoca uma doença mental em você. Você é um forte candidato a sofrer de várias coisas, por exemplo, até com a síndrome do pânico, que é uma doença muito conhecida hoje. Eu não sei se você tem noção e se você sabe, mas existe uma conta que fala a respeito dos milhões e das milhões de vítimas no Brasil que sofrem de depressão, e
um número muito absurdo, numa porcentagem muito alta das milhões de vítimas que vivem depressão, buscam suicídio. Tudo por causa de um trauma, de um medo não tratado. Isso eu estou falando de coisas naturais, claro, criadas por Deus, mas só para você entender que experiências geram emoções, emoções geram sentimentos, experiências, emoções e sentimentos geram crenças limitantes. Então, algumas experiências que você teve pode ter gerado em você sentimentos e emoções não muito agradáveis, não muito boas, negativas, ruins. E isso fez com que você vivesse com o fruto daquela experiência que gerou emoções que mexeram com os seus sentimentos, e por você ficar muito tempo com a marca daquela experiência, isso gerou em você uma crença que te limita, que te barra. Então a palavra diz em Romanos capítulo 12, que você conhece, versículo de número 1, está escrito assim, Romanos 12, 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e além de santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e inteligente. Estou falando de coisas naturais, cheias de princípios espirituais. Agora vamos para a segunda parte, que diz o seguinte: e não, ele diz e não, é um comando. O apóstolo Paulo diz aqui, e não vos conformeis. Então, a palavra que temos em mãos e é o modelo para a igreja, ela confronta a situação de conformismo, e muitos, por deixarem o medo passar e conviver com você há muito tempo, isso amadureceu dentro de você, experiências traumáticas, que trouxeram emoções e sentimentos talvez fragilizados e feridos, automaticamente crenças no teu interior, dentro de você se estabeleceu. O nosso cérebro é dividido por duas partes, claro que ele sempre trabalha em conjunto, não existe isso de uma só parte estar trabalhando, não, você pode utilizar mais uma parte, um hemisfério do seu cérebro, mas nós conseguimos identificar pelas ações das pessoas, qual lado do cérebro ele utiliza mais, qual hemisfério ele utiliza mais, o direito ou o esquerdo. E um dos lados do cérebro nosso, ele consegue produzir as preocupações, às vezes as dúvidas, porque ele é totalmente voltado para o racional, para a razão. E eu não sei se você já conheceu pessoas que são como um pitbull mordido, ferido. Você não consegue se relacionar e muito menos se aproximar dela. E aí você diz, aquela pessoa é má, mas por que ela é ruim? Porque a hora que eu chego nela, ela morde. Na verdade ela não é uma pessoa ruim, a essência dela é boa, só que ela teve tantas experiências, que as suas emoções foram feridas, que geraram sentimentos, esses sentimentos trouxeram crenças erradas, e colocaram barreiras e limites, cercas, e essa pessoa não permite que alguém se relacione com ela, além do comum, porque ela sabe que se ela se relacionar, ela tem aquela crença errada dentro dela, que pessoas não são tão boas assim, que ela vai se machucar de novo, porque maldito o homem confia no homem, e ela junta com heresia, com versículo que está fora do contexto, e ela cria crenças dentro dela, e vai para a igreja, não dá um sorriso, não dá um amém, não dá um glória a Deus, não se abre, não vira a bendita chave. Por quê? Porque ela está na igreja, está ouvindo a palavra, mas ela não consegue levantar a mão, ela não consegue dar um glória, não consegue cantar uma música, não consegue dizer um amém, não consegue abrir a sua mente para viver o novo de Deus, porque ela acha, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Deus está te dando uma chance, caso esse seja o seu caso aqui, para você mudar, virar a chave hoje, para viver a abundância de Deus, tirar os limites, os pensamentos religiosos, porque se isso não acontecer, você não vai conseguir romper. Não existe possibilidade de um rompimento vir sobre tua vida, se você não trabalhar essa área que Paulo diz, e não vos conformeis, seja inconformado. Se existem limites, você não foi feito para viver medíocre,
Você não foi feito para viver de uma forma medíocre ou na média. Mediocridade está ligado à média. Essa palavra não pode fazer parte da tua vida. Você foi feito para viver acima, mas muito acima da mediocridade. Viver o extraordinário de Deus é viver o extra que o comum, extra que as pessoas comuns vivem. A Bíblia diz em Malaquias: e vereis a diferença daqueles que são do Senhor e daqueles que não são. Viver com o Senhor é viver acima, não porque você é soberbo, é porque você é humilde para reconhecer que quem está com o Senhor vive uma vida abundante. Você está me ouvindo bem aí no fundo? Está assim ou não? E o texto diz: não vos conformeis com este mundo, século, sistema, mas transformai-vos. E aí ele diz aqui o segredo: como é que eu viro a chave? Eu não estou me ouvindo. Como é que eu viro a chave? Renovando a minha mente. A renovação da mente vai trazer para você a virada da chave. Então, vamos fazer uma oração assim, pastor? Impor as mãos sobre nossa mente e dizer: mente, seja renovada agora, no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus funciona para todas as coisas. Não, o nome de Jesus não funciona para todas as coisas. Você não pode usar o nome de Jesus para fazer uma oração antibíblica. Deus não atende todas as orações. Ele atende a oração, Ele responde a oração, Ele responde a oração que está respaldada pela palavra. O que isso quer dizer? Que você obterá respostas para as suas orações quando você tiver conteúdo dentro de você, conhecimento dos seus direitos, para que você peça aquilo que você tem certeza que é direito seu. Então, a renovação da mente está ligada, é um passo importante, primordial para quem quer virar a chave da abundância. Eu não posso pensar que eu posso ser próspero um dia. Eu não posso dizer ou pensar que um dia eu serei abençoado. Não, eu preciso de renovação da mente. Isso vem por meio da informação santa que você recebe num culto, no estudo da palavra, no seu tempo, no seu devocional com Deus. Mas a vitória ela vai para aquele que consegue ouvir atrás dessa informação da palavra, a voz do dono dessa informação, atrás dessa informação. Ou seja, a vitória vai para quem consegue ouvir a voz de Deus atrás de cada sermão. Virar a chave é trocar o seu pelo dele. Virar a chave é deixar o seu pelo dele. É tirar os nossos pensamentos pequenos e medíocres para colocar os grandes pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, diz o profeta, pensamentos de paz e não de mal, a Bíblia diz, para nos dar o fim que desejais. Veja que Deus pensa ao nosso respeito. Essa paz é shalom. Shalom é tudo tendo, tudo suprido, nada faltando, nada tendo falta. Quando eu estou dando a paz a alguém, com consciência, eu estou determinando, declarando junto com essa pessoa a paz, ou seja, a paz. Outros dizem a paz do Senhor, outros dizem a paz de Deus, outros dizem só a paz. Mas quando você faz esse cumprimento, ele não é só um cumprimento por uma questão de educação cristã, não, ele é um cumprimento consciente. Graça e paz, querido, eu estou dizendo, mais que abundante na sua vida, além do que você mereça, paz e prosperidade, tudo tendo, nada faltando sobre você. É isso que eu digo quando eu digo a paz. Vira a chave. Porque se você não virar a chave, você não vai falar em linha com a palavra. E aí a palavra diz: você é próspero, e por causa da religiosidade, os pensamentos não mudaram, você diz: mas eu não mereço, eu tenho que me santificar mais, para poder receber de Deus. Ô meu filho, você foi abençoado não pelo tanto que você conseguiu se santificar, porque todos os homens, assim como você, eram incapazes de andar em santidade. Você foi abençoado por meio daquilo que Cristo fez por você. Ele pegou e levou sobre si todas as suas doenças, enfermidades, misérias. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, por aquilo que ele fez, é que eu fui prosperado, curado.
Aonde estão os meus limites, pastor? Os meus limites foram pregados naquela cruz. Depois que Cristo disse, tetelestai, está consumado, eu me tornei um crente ilimitado, cheio do Espírito Santo de Deus, para fazer proezas. Então essas crenças limitantes, elas ficam lá, dentro de você, te comendo por dentro. E no teu subconsciente, existe uma mensagem lá, que é incapaz, não consegue, não é para você. Abundância e prosperidade não é para você. Cura não é para você. Libertação não é para mim. Eu acho que eu estou sendo provado. Acho que Deus está testando o meu coração. Ô meu filho, o Deus que te fez é como você pensar que a Samsung não sabe como funciona esse tablet. Se ele não sabe, quem vai saber? Foi ele que criou. Você acha que o Deus que te fez não te conhecia? E ele te fez com o DNA para dar certo, para prosperar, para romper, para ser um imã de bênção e de sucesso. Tudo que ele fez para te servir, não você para servir as coisas que ele fez. Coisas servem pessoas, não são pessoas que servem as coisas. Por que dinheiro não está chegando? Porque a consciência que você tem e o conhecimento que você tem a respeito de dinheiro, os pensamentos que você tem acerca disso são errados, religiosos, limitantes, crenças erradas foram embutidas, ensinaram errado. E aí você fica naquela história. Se não veio ainda é porque não é para ser, está na vontade de Deus. Isso é heresia, meu irmão. Se não veio ainda é porque você não conseguiu entender na tua mente e no teu coração quais são os seus direitos em Cristo Jesus. O Senhor então hoje está pregando dinheiro? Não, hoje eu estou pregando Bíblia, que diz que dinheiro tem que me servir porque ele só é um papel. Ele tem que me servir, ele tem que chegar. Não é o dinheiro que me prospera. Quando o dinheiro chega na minha mão, ele se torna próspero. É diferente. Não, o dinheiro me prospera. O dinheiro te prospera? Você é tão pobre assim que o dinheiro te prospera? Não, o dinheiro ele corre para a minha mão porque ele diz, estou indo para a mão de um abençoado, diligente, próspero. Dinheiro procura gente próspera. Você não começa a prosperar quando o dinheiro chega. Você começa a receber dinheiro quando a tua mente é próspera, quando o teu interior é próspero, quando tudo dentro de você diz que você é próspero, mesmo que o detalhe chamado dinheiro não exista. Você tem um comportamento cheio de crenças que você é próspero. E o dinheiro faz o quê? Ele serve. Por que ele serve? Porque ele olha para você e diz, eu encontrei um dono. Dinheiro corre de gente incrédula, dinheiro corre de gente com crenças limitantes, dinheiro corre de pessoas que raciocinam demais pensando, como vai ser, como vai chegar, como vai acontecer, como eu vou sair dessa, como é que eu vou romper? Eu estico a minha mente todo dia, irmão. Quando eu fui ver a casa que eu estou morando, a pessoa disse, o aluguel é X, mas o meu aluguel era um X, esse era um 2X nitidamente mesmo. E eu não respondi assim, eu não perguntei o preço, porque eu não sou mal educado, e porque eles me servem muito bem, eu não tenho que reclamar. E eu disse, ok, isso e aquilo, isso, peguei a chave, fui, olhei, vi, gostei, falei, é essa, antes de negociar, antes da proposta, antes de chegar onde eu cheguei, antes de tudo. Por quê? Porque ninguém pode determinar o aluguel que eu vou pagar. Ninguém pode determinar o preço da minha casa que eu vou vender. Ninguém pode determinar, ninguém pode dar um preço em você, enquanto você vale. Ninguém pode determinar o que você vai comer. Ninguém pode determinar quanto você vai ganhar. Ninguém pode determinar quanto vale o seu trabalho. Só você sabe. E se você não valoriza o seu trabalho,
Pessoas que vão ter o talento para fazer as mesmas coisas que você faz, vão ganhar muito dinheiro no teu mesmo ramo de atividade, e você vai ficar assistindo porque você está cheio de crenças limitantes dentro de você. Não, tire os pensamentos errados que não condizem com a palavra. Hoje é dia de virar a chave, filho. Para que experimenteis qual seja o quê? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu comecei a olhar para a minha vida e dizer: isso é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? O que eu estou vivendo é a vontade de Deus para mim? Que Deus é esse? Eu comecei a dizer, porque eu estava vivendo de uma forma ridícula. Eu não conseguia, eu pegava o meu dinheiro, e o dinheiro antes de chegar já tinha basicamente na minha mente acabado, porque eu não conseguia pagar as contas, não conseguia nem tirar o dízimo. Eu mudei os princípios, inverti valores e comecei a montar minha pirâmide do jeito certo. Eu disse, isso, porque a questão não estava em ter dinheiro, a questão estava em ser, identidade, saber quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, é diferente, porque quando acontece de eu ter, o que eu tenho não me possui. Aleluia. Então o texto diz: agradável e perfeita a vontade de Deus. Então você deve fazer uma análise agora. O que eu estou vivendo é bom? Se é bom, está longe do seu propósito. Se você tem um propósito, que é virar a chave e viver a abundância. Porque o bom, eu sempre digo aqui que ele é inimigo do ótimo. Toda vez que você diz assim, tá bom do jeito que tá, crenças erradas, mentalidade pobre, tu tá pagando o aluguel de alguém? Tu tá tirando alguém da favela? Tu tá dando quantas cestas básicas por dia? Tu tá devolvendo quanto de dízimo e oferta para as missões, para a igreja fluir, crescer? Tu tá tirando gente da ordem de despejo? Tu tá dando carro para aquele irmão esforçado que vem na chuva com 2 filhos para o culto e não perde um culto? Tu está semeando com força bens, porque a Bíblia diz, honra o Senhor com os teus bens. Provérbios 3, versículo 9 e 10, diz, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão. É muito bonito ler o texto, mas tu já está dando bens. Não, pastor, nunca dei nenhuma bicicleta. Então não está bom, filho. Se está bom para você, o diabo está prendendo a tua prosperidade aí. Se você não conseguiu dar bens ainda, conseguiu dar um relógio, não conseguiu dar um negócio que você veste e tem amor e carinho por aquilo, não está bom ainda. Eu não estou te esticando para melhorar de salário, eu não estou te esticando a mente para você subir 10% o seu faturamento na tua empresa. Eu estou esticando a tua mente para você se tornar o homem e a mulher mais próspera dessa cidade e desse interior. As pessoas têm que sair de outras cidades para ouvir o que você tem para dizer, para ouvir o que você está fazendo para prosperar, para entender o segredo da tua prosperidade, porque rios e caminhões de dinheiro, de bênção, de cura, de milagre está acompanhando você. Eu estou pregando um pouco melhor, então você trata de dar um amém melhor. Porque essas coisas aqui eu estou ensinando você, mas eu estou ensinando uma coisa para você, que não é um método que eu aplico na sua vida e não vivo na minha. Eu desfruto e vivo essa abundância todos os dias. Eu passei num lugar que eu quero e que eu nem negociei ainda, e estavam pintando o lugar. E aí, existe algo chamado na psicologia de AMP, atitude mental positiva, em algumas linhas de estudo. Eu sou coach formado, e quando eu estudei com um bom professor, em algumas das minhas formações, eu estava aprendendo sobre AMP, atitude mental positiva, e ele dizia para mim assim, vocês estão vendo esse copo? Todos os alunos vendo aquele copo, e ele disse, AMP, atitude mental positiva, está ligado à matéria da Escofec que eu dei esses dias para eles, a semana passada. Esse copo, atitude mental positiva, ele está, não dá para você ver porque ele não é transparente, mas ele está aqui pela metade de água.
E aí você olha para ele. Quem não tem AMP, atitude mental positiva, tem AMN, atitude mental negativa, vai dizer o copo está vazio. Eu, com atitude mental positiva, vou dizer o copo está quase cheio. Porque a forma que você vê está ligado à forma que você crê. E a forma que você crê está ligado nas experiências passadas que você teve, que trouxeram emoções, que geraram sentimentos, que geraram crenças ruins e limitantes, e você está tão acostumado a começar e não terminar, ou a começar e não dar certo, que isso ficou embutido lá, e mesmo ouvindo uma palavra da bênção, uma palavra da fé, você está tendo dificuldades para romper, porque quando você menos espera, essas crenças tomam conta de você, elas surgem do nada, e você nem percebe que você já está andando para trás. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, hoje é o dia de você virar essa chave. Você não pode mais viver assim, com uma palavra da fé dessa. Eu não quero assistir meus amigos, irmãos, colegas que vivem, pregam a palavra da fé, dizendo para mim, tem muita gente dentro da igreja que não muda de vida. Eu não aceito isso. Eu digo, na minha igreja não. Na minha igreja quem está ouvindo, uns num ritmo mais acelerado, outros num ritmo mais lento, mas está todo mundo mudando de vida. Eu vou repetir, porque os que estão mudando é os que deram amém, né? Os outros estão falando, eu não, né? Está todo mundo mudando de vida. Ah, pastor, eu não acredito muito nessas coisas não. Então você não faz parte desse todo mundo, você não pode dizer amém. Se disser o amém, fala pela fé. Porque se você não faz parte, é porque você está, não com a AMP, mas a AMN, atitude mental negativa. A sua mente tem que ser campeã. Ela tem que ser apta para pegar a palavra e fazê-la funcionar. E se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Verso 9, verso 9, verso 9. Põe na tela, por favor. Jogo rápido. Honra o Senhor com seus bens e com os primeiros frutos da tua renda. Esse é o nível de abundância que eu estou levando à igreja. Fé e Graça Church. Nós vamos assistir e enxergar. Como eu enxerguei no ministério que me fez, que me levantou para a obra de Deus. Quantas vezes pessoas indo para o altar em momentos de adoração e de louvor, nem era momento de oferta, ou no momento de pregação, as pessoas levantando como eu levantei várias vezes, e muitos aqui já fizeram isso, colocando dinheiro, bens, joias. Já saímos de culto, né, Jefferson? Sem sapato. Eu dei o meu sapato lá, eu não tinha o que dar. Eu falei, rapaz, mas por que o senhor fez essa idiotice? Não é idiotice não, tem uma unção sobre aquele lugar, sobre aquele ministro me ensinando algo que estava gerando vida, e eu fazia o quê? Eu reagia sobre aquela unção. Há uma unção de abundância, então eu não tenho. O cara tirou o botão subsequente da sua confissão. Alguns anos depois ele estava dando 1 milhão, mas 1 milhão dele não foi o dinheiro que ele deu quando ele tinha 1 milhão. 1 milhão dele foi quando ele deu o botão, e ele não tinha 1 milhão no bolso, nem na conta, mas ele tinha 1 milhão na mente, ele tinha 1 milhão no coração. Você precisa ter 1 milhão primeiro na tua mente, para depois ter 1 milhão na tua conta. Mudança de mentalidade, metanoia. Você faz a troca dos pensamentos. Deus, muda os meus pensamentos. Essa oração nunca vai ser atendida, porque ela não é bíblica. Ah, mas eu faço ela no nome de Jesus. Piorou. Porque o fato é que os céus trabalham organizado. O nome, que é a autoridade dada a você, foi investido nesse nome. Ele funciona perfeitamente quando ele encontra suas leis estabelecidas sendo conservadas. Então eu uso o nome dentro de uma oração bíblica, eu uso o nome como autoridade sobre um demônio, sobre a doença, sobre a enfermidade. Mas quando eu uso o nome por usar e não sei nem porque eu estou usando, eu não tenho nem consciência do que é o nome, quanto mais do que eu quero conquistar. Como é que posso receber? Para receber de Deus, o segredo não está em Deus. Eu vou tirar de Deus aquilo que Ele tem para mim. O que tínhamos que tirar foi tirado. Ele deu, amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Ele deu, agora o papel é seu. Muda a mentalidade, acredita e entenda o que é ser a justiça de Deus, e começa a tomar posse, não pelo teu sacrifício, mas pela fé. Fé é a linguagem que agrada a Deus.
A Bíblia diz, Hebreus 11, versículo 5, sobre a vida de Enoque. Hebreus 11, 5 está dizendo sobre a vida de Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ele foi transladado pela mão de Deus. Enoque foi transladado. O texto não diz isso. Pela misericórdia de Deus. Misericórdia, Jesus opera misericórdia lá. Oração não bíblica, não atendida. Pela misericórdia de Deus, Enoque foi transladado. Não foi. A Bíblia diz que ele foi transladado por um veículo, o veículo que faz você virar a chave nessa noite e viver a abundância de Deus. Não é a misericórdia, não é o sangue, é a fé. A fé faz você levantar voos, mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que as circunstâncias estejam batendo de frente com você. Fé não nega fato, não, a fé não nega fato, mas a fé que não nega fato é a mesma fé, que quando entra em operação, atropela toda circunstância, atropela todos os fatos. Aleluia. Quem está aqui? Você entende o que eu estou dizendo? Eu estou falando algo fora da casinha. Para o mundo é fora da casinha, mas o Senhor chamou os loucos, os doidos, para envergonhar os sábios. No hemisfério direito do cérebro está a parte da intuição, da percepção, do sentir. Então você vê muito a mulher, na maioria das vezes, tendo esse lado, quando o homem está todo agitado para fazer um negócio, alugar ou comprar um bem, e a mulher, amor, mas vamos olhar mais um pouco? Não, mulher, eu estou na fé aqui e tal. Mas às vezes ela não está sendo incrédula, ela está sendo usada pelo Espírito Santo para pensar um pouquinho mais com o hemisfério direito do cérebro e dizer, calma, vai dar certo, eu sei que vai, algo aqui diz que vai dar certo, mas vamos ter um pouquinho mais de paciência. Paciência. O lado esquerdo não quer ter paciência, o lado direito ele corre já mais para o fruto do Espírito. Quem está aqui? Amém. Então a renovação da mente faz com que você viva novas experiências. Novas experiências vão gerar novos sentimentos. Por exemplo, sentimento de gratidão. Agora com Deus tudo que veio só podia ser milagre, então gratidão vem. Então são novas experiências que geram novos sentimentos, porque geraram novas emoções. Eu me emociono quando eu vejo cada bênção que Deus me dá, mesmo eu tendo a certeza que Ele já ia me dar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Então eu já sei que Ele vai me dar mesmo não vendo, mas quando Ele me dá é como se eu não soubesse. Eu sei, mas eu me emociono, eu choro. Por quê? Porque a partir do momento que eu consegui equilibrar essa questão das minhas emoções, eu perdi o medo e fiquei predisposto a ter ousadia e triunfar sobre todo medo. Será que vai dar certo? Será não existe dentro da minha casa? Será não existe na minha família? Mesmo que muitas vezes a pressão venha com força, porque não pense que andar em fé é não ter pressão. Pelo contrário, andar em fé você terá até mais pressão do que quem não está andando em fé. Mas o interessante é que quando você anda em fé, com maior nível de pressão, você sempre atropela as circunstâncias. E isso exige empenho cerebral, e isso exige comportamento. Isso faz com que você tire o seu corpo do conformismo. Será que eu vou conseguir fazer uma dieta? Eu não falo será, eu disse eu já consegui fazer a minha dieta. Amanhã eu vou acordar e não vou comer besteira e vou fazer a minha dieta. Será que eu vou conseguir fazer um ano de academia? E eu não tenho será, eu vou conseguir, porque tudo que eu faço funciona. AMP, atitude mental positiva, isso contribui para que a palavra opere e funcione em você. Quem está aqui, diga amém. Você quer ver um pouco mais sobre prosperidade interior? 3 João capítulo 1, versículo de número 2, está escrito assim em 3 João capítulo 1, verso 2: Amado, acima de tudo eu faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deixa eu te falar a respeito um pouquinho dessa palavra aqui de João, que foi falada, dada a Gaio. Gaio era conhecido como um homem generoso.
E a Bíblia diz que o coração generoso prosperará. Mas essa palavra que está dita ali, escrita ali: amados, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é prosperar a tua alma. Você está lendo isso aqui? Em 2 Coríntios, se não me engano, no capítulo 12, ela aparece de novo, ou no capítulo 16, não me lembro. Aparece de novo, falando: contribua segundo tua prosperidade. É a mesma palavra, contribua segundo o quanto você é próspero, ou segundo a tua prosperidade. 2 Coríntios, se não me engano, 12 ou 16, não me recordo. Mas é a mesma palavra que aparece lá. Essa palavra que aparece lá, não, na verdade é em 1 Coríntios. Cada um contribua conforme a sua prosperidade. Essa palavra é eudu, não é o Edu, pastor Eduardo de Londrina. É eudu. Da onde vem essa palavra eudu? Essa palavra vem do grego. O que eu tenho a ver com o grego, pastor? O que o senhor quer me ensinar com isso? Eu quero te ensinar que essa palavra prosperidade, prosperar, que vem do eudu, está ligado somente a alguém que vai fazer, não é viagem para visitar familiares e parentes, porque a cultura do tempo, o seu parente, a sua linhagem vivia com você, os seus amigos estavam dentro da tua cultura, você não se associava com povos de outras raças, existiam muitos conflitos, existiam muitas questões. Então parente que era parente vivia próximo, perto, no vilarejo, no bairro, no local, se assim posso dizer, para você entender melhor, trazendo para os dias de hoje. Então que viagem era essa? Essa palavra eudu, ela era usada para viagem de negócios, somente para isso. E quando ela é usada para viagem de negócios, eu vejo o texto dizendo: amado, acima de tudo, eu faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eudu está falando para um homem generoso. Você é tão próspero, tão próspero, tão próspero no teu interior, que automaticamente o seu exterior externiza a quantidade de prosperidade que você tem. Então quando Paulo diz sobre você contribuir segundo a tua prosperidade, ele está dizendo: contribua segundo o teu interior. Não obstante que o mesmo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 6 diz que aquele que muito semeia, muito colherá, e cada um contribua segundo o que estiver proposto no coração. Então quer dizer que prosperidade não está fora, prosperidade está dentro. Quando você entende que prosperidade está dentro, você entende que em qualquer viagem de negócios ou qualquer coisa que você for fazer relacionado a dinheiro, nessa questão Deus te abençoa no Velho e no Novo Testamento, e nos dias de hoje tudo que você fizer vai ser multiplicado, desde que você acredite, vire a chave com uma mentalidade de posse. O que você está ouvindo é de graça, quem pagou foi a cruz. Então recebe. Você não pode sair daqui mais com uma mentalidade paralisada, medíocre. Quem está comigo dá um amém bem forte. Então todos os personagens bíblicos, quando prosperaram, e vamos falar de enriquecer ou ter posse, e diante dos olhos das pessoas, prosperaram, humanamente falando. Quando isso aconteceu, a prosperidade que não era por dentro, eles caíram do trono da sua prosperidade. A Bíblia fala em 1 Reis sobre um rei chamado Uzias, acho que 1ª ou 2ª Reis. O rei Uzias, ele conquistou povos, terras, lugares, batalhas, isso é só para acordar. E ele conquistou muito. E sabe o que ele começou a dizer? Ó, eu consegui, eu conquistei, ó, vê como eu sou bom, o bam, bam, bam. A Bíblia diz que por ele ensoberbecer o seu coração, por causa das grandes conquistas, fica muito claro nos textos bíblicos que ele desceu. E pessoas que não têm prosperidade por dentro quando conquistam, elas descem numa velocidade, numa rapidez tão grande ou maior do que aquelas começaram a conquistar. Na verdade, cai como relâmpago. Eu comparo pessoas assim como fogos de artifício, sobe brilhando e desce apagado.
Porque prosperidade tem que estar dentro de você. Prosperidade tem que estar dentro de você. Prosperidade tem que estar dentro de você para que o dinheiro siga você. Bate no peito aí e diz: eu mereço. Não, você vai tirar essa mentalidade religiosa dizendo: eu não mereço nada, sou pobre, cego, nu, miserável, pecador. Não, Ele se fez pobre para que eu fosse feito muito rico, a Bíblia diz. Então bate no peito e diz: eu mereço. Não pelo que eu fiz, mas porque o meu irmão mais velho. Bate no peito. Se sua fé não move tua mão, meu filho, diga: eu mereço, porque o que Cristo fez me faz merecedor. Eu não merecia, mas agora tudo que Ele conquistou na cruz é direito meu. É direito meu. Dinheiro, veja a minha mão. Está vendo essa mão, dinheiro? Você tem que vir parar nela, porque ela foi levantada por Deus para mexer com você. Dinheiro, venha para minha mão agora. Os anjos de Deus estão pegando essa palavra e começando a criar caminho e trazendo favor para você. Clientes chegando, contratos chegando, canetas sendo assinadas. Deus está fazendo a abundância de Deus se estabelecer. Nesses 3 meses você depende completamente daquilo que você disse. Se a tua mente pode ser próspera, se a tua alma pode ser próspera, o teu banco vai ser próspero, a tua casa vai ser próspera, o teu negócio vai ser próspero, a fé e graça vai ser próspera. Se podes crer, tudo vai chegar para você. Estão pintando a tua casa que você disse, estão pintando o teu comércio, estão abrindo as portas da tua nova loja, estão construindo carros tecnológicos para você andar. Está acontecendo coisas extraordinárias para você. Enquanto você está aqui, os anjos de Deus estão se movimentando para pegar prosperidade e riqueza de um lado, prosperidade e riqueza do outro, e trazer muito dinheiro, muito recurso, muita bênção para você. Vai prosperar, vai crescer. Se você crê, você comemora. Se você crê, você diz: eu creio, eu recebo, eu creio, eu recebo, eu creio, eu recebo. É a festa que você faz com uma palavra dessa que vai determinar o quanto você vai ter. A festa que você faz. A Bíblia diz que Deus do seu trono ri dos seus inimigos. A Bíblia diz que Deus não está preocupado com os seus adversários. Ele não está preocupado. Deus está no trono, dizendo para o câncer, dizendo para o diabo, Deus está olhando para a tua pequena circunstância, fazendo e você vai fazer o quê? Você vai ficar: ó céu, ó vida. Não, AMP, fé junto com isso, mente forte, positiva, crença no coração correta, boca falando fé, mesmo que você não sinta. Estão vindo tempo de abundância. Uou! Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando. Aleluia, 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 aleluia. Aí nós estamos vendo a mulher de Jó. Ela não tinha prosperidade por dentro, mas eles tinham muitos bens, eles tinham muitas riquezas. Não tinha irmãos? Eles tinham. Mas aí de repente o diabo começou a pegar e tomar coisas, e tomar coisas, e tomar coisas. E essa mulher agora começa a falar. Ela começa a dizer: ei, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Não tinha prosperidade dentro, só tinha riqueza por fora. Ela não tinha prosperidade por dentro. Prosperidade é um posicionamento interno, uma crença, meu irmão, um pensamento. Aí
ela amaldiçoou esse Deus e morre. Jó tinha prosperidade por dentro. Ele disse: tu falas como uma louca mulher. Ele não conhecia, então ele achava que Deus matava. Nem que esse Deus me mate, eu todavia não o negarei. Ele aprendeu com as circunstâncias, ele aprendeu com a vida, ele aprendeu. Lá no final ele mesmo disse: eu conhecia Deus somente de ouvir falar, mas agora verdadeiramente eu conheço Deus. Então, ele não conhecia de verdade, passou a conhecer alguém com a mentalidade próspera, independente se tem por fora, e alguém que dependente do que tem, mesmo perdendo, que continuou com as suas convicções em Deus. É claro que nesses processos, muitos pensamentos vêm, e às vezes você pensa errado, mas não deixa aquele pensamento virar uma confissão. Às vezes você pensa errado, não deixa aquele pensamento virar uma crença. Então quando você pensar errado, o que você faz? Põe um pensamento certo dentro? Não, um pensamento não tira outro pensamento, uma confissão tira o pensamento. Então pensamento errado veio, confesso o que a palavra diz. Um pensamento errado veio, declaro o que a palavra diz. Pensamento contrário, a tua crença veio, você declara. Então vem o pensamento: tu vai morrer. Você: eu não vou morrer, antes eu vou viver e vou contar os feitos do meu Deus. Aí um pensamento vem: você vai falir, vai quebrar. Não quebrarei, porque o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Você vai para aquela cidade, não vai dar certo. Não vai dar certo? Quem que está falando isso? Porque o meu Deus diz que eu nasci para dar certo. Então você começa a ser seleto com os pensamentos, seleto com quem você anda, seleto com o que você crê. Investe em você. Feito isso, rompimentos começam a borbulhar. Deixa eu dizer uma coisa: toda vez que você pensar em falar negativo, você diz: não, eu não vou paralisar e nem fazer trânsito e congestionamento nos meus anjos. Não vou, eu não vou congestionar o trânsito, eu vou liberar os anjos para trabalhar, porque Deus dá ordem ao meu respeito para que os anjos me sirvam. Então eu vou dizer o contrário. Mesmo que diz pandemia, você vai dizer tempo de abundância. Mesmo que diz falta e falência, você vai dizer: eu não, o justo viverá da sua fé. A minha fé diz que eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou sarado. Estão vindo tempo de abundância, irmão. Hoje eu vou virar a chave. 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 Hoje eu vou virar a chave pela fé para um tempo novo de abundância. Pai, eu declaro sobre a Fé e Graça Church, eu declaro sobre essa igreja, eu declaro sobre os irmãos da internet, aonde a minha voz chegar, um tempo de abundância chegando, um tempo de rompimento na minha casa, na minha vida, na minha casa, na minha vida. Eu declaro, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu declaro abundância, provisão, recebe.